A gestão de pessoas é a essência desta grande profissional que está conquistando mentorados em liderança e gestão, com sua fala direta e assertiva. Trabalhamos juntas de forma voluntária no Conecta Pinhais e somos Uhum. parceiras de negócios entre a Heidi e a Qualinova. Nossa conversa de hoje é com a Miusli Ferreira, administradora e sócia na Qualinova. Eu sou Ana Reman, aromaterapeuta, farmacêutica e mãe, não necessariamente nessa ordem, e esse é o Aromateri Podcast. Roda a vinheta. Você está ouvindo Aromateri Podcast. Cada pessoa tem uma essência única. Uma produção de Orb 7 Studio. Seja bem-vinda, Miusli, ao 5º episódio do Aromateri Podcast. Ai, que legal. Obrigada pelo convite. E é sempre legal escutar alguém te apresentar, né? Passa, às vezes, um filme aí na cabeça da gente. Bem legal. Ai, fico muito feliz com a nossa conversa e tenho certeza que será inspiradora para todos que ouvirem. Miusli, para começar, gostaria de saber como sua infância influenciou a sua carreira, onde você nasceu, o que você fazia e se você acha que tem alguma relação com as suas brincadeiras de infância. Legal. Eu nasci em Colombo, aqui região metropolitana de Curitiba. Eu imagino que influenciou muito. A gente nunca tem certeza, né? Porque quando a gente olha para o passado e conecta com o futuro, é fácil de você achar link, né? Eu gostava muito de brincar de secretária e de organizar as coisas, assim, sabe? Então, até um bom tempo da minha vida infantil, vamos dizer assim, eu queria ser secretária. Por querer organizar e resolver problemas. Se você pensar na minha essência como profissional, eu sou uma resolvedora. Então, imagino que sim, assim, minhas atividades eram sempre muito organizadas. Eu não sabia fazer planilha ainda, mas se eu soubesse, provavelmente eu planilhava. Brincava muito com a minha irmã, eu tenho uma estrutura familiar bem sólida, assim, sempre muito próxima da minha família. Então, com certeza influenciou, né, para eu ir para esse caminho, assim, de negócios, vamos dizer assim, gestão, sabe? Eu acho tão bonita essa conexão, assim, eu como farmacêutica, Miusli, eu gostava de subir num banquinho para acessar a pia do banheiro, eu começava a fazer misturinhas de cosméticos e passar e sentir os aromas, então eu acho que a gente traz mesmo, né, Sim. no DNA algumas preferências, os nossos talentos, isso vem, então eu É. gosto muito de iniciar por esse resgate da Sim. infância. E aí, em que momento você escolheu a sua carreira? Como você definiu o seu curso de graduação? Eu tinha muitas eu tenho até hoje, eu tenho gostos muito variados, assim. Gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, gosto de nutrição, gosto da área médica, gosto, enfim, gosto de curiosa. Por gostar de tantas coisas, eu fiz vestibular, pra você ter uma ideia, em nutrição. Não passei, mas no meio, assim, entre fazer inscrição da federal e as outras universidades, eu mudei. E aí, então, eu fiz na federal nutrição e nas outras eu fiz tudo administração por ser algo mais genérico e me dar mais tempo de escolher outras coisas. Então, foi esse o motivo, assim, escolhi administração e com aquela vontade já de trabalhar em empresas. Meu pai era bancário, enfim, e eu gostava desse ramo organizacional, assim, vamos dizer. E na faculdade, eu tive uma professora, de gestão de pessoas e comportamento humano. Assim, 2 aulas eu me apaixonei e falei: "É isso". Eu trabalhava de estágio na Leão de Chás, Uhum. na área comercial, e aí, de repente, comecei essa matéria e falei: "Sem chance, eu preciso achar uma vaga numa empresa de RH", assim. E aí comecei a trabalhar em RH, encontrei um estágio e nunca mais saí de recursos humanos, né. Apesar de estar em recursos humanos, sempre muito conectada com negócio, porque eu gosto das conexões de negócio, sabe, de marketing, comunicação, impacto, enfim. E foi mais ou menos assim. Porque liderar pessoas, ele passa pela empresa toda, né, Não tem então como. não tem como ser diferente ou só Mm-mm. privilegiar o grupo, direto de trabalho. Então, você já nos contou que foi por meio de uma professora que te inspirou. Eu acho que o grande papel da universidade é isso, né, Uhum. encontrar os nossos talentos. Com certeza. E nesse momento, Miusli, eu tenho percebido, não sei se você também,
que esse momento pós-pandemia, que a gente esperava que viesse uma leveza depois de tudo que nós passamos, né? Desse momento coletivo tão delicado, mas eu estou percebendo exatamente o oposto. Pessoas mais reativas, mais cansadas. E como é liderar as pessoas nesse momento? É muito difícil. Liderar é difícil em todos os momentos, né? Mas nesse momento tá muito difícil, assim. Quando a gente estava na pandemia, a gente falava muito do pós-pandemia e dos efeitos em saúde mental que isso nos traria, né? E a gente está vivendo isso, assim. Então, uma epidemia de ansiedade, de vários transtornos, com uma estrutura, eu não vou nem dizer dentro das empresas, mas uma estrutura de saúde mesmo que não está preparada para isso, assim, sabe? Então, eu mesmo tive situações com funcionários do meu time que foi no médico e o médico diagnosticou como depressão com uma conversa. Eu falei, gente, esse médico não está preparado, você tem que ir para outro lugar. Pode ser que seja depressão, mas pode ser que seja outros fatores. Sim. E a gente não tem conhecimento, eu, Muesli, ou líderes em geral, a gente não tem conhecimento suficiente para administrar isso tudo. E a gente fica muito refém do que aparece, assim, sabe? Então, o que eu tenho discutido muito com os meus mentorados, principalmente, é que a gente volte para o básico. Então, assim, vamos fazer o básico bem feito. Vamos se conectar com essas pessoas, vamos ser transparentes, vamos estabelecer processos de comunicação justos, processos de comunicação empática. Então, a gente está voltando para o básico, tá? Eu mesmo, quando eu tive o processo da pandemia, como todo mundo, né? Quando a gente começou a voltar para o mundo anterior, né? Uhum. Que a gente pensou nesse processo de leveza, enfim, eu meio que entrei numa crise quase que existencial. Peraí, eu não quero mais isso. A pandemia me levou para um lugar, eu não quero voltar para onde eu estava anteriormente, assim. Então, o meu processo de transição mesmo de carreira, de corporativo, CLT, para a vida empreendedora, vamos dizer assim, ela veio com esta reflexão, assim. Então, é muito legal você citar esse impacto. E teve gente que não teve essa oportunidade, que só emendou. Sim. Né? E isso está gerando estresse, e tá levando as pessoas para outros caminhos, assim, sabe? Quem consegue parar para pensar e para se organizar tá saindo na frente, né? E com os meus mentorados eu tô fazendo isso. Não, para. A gente se estruturou em 2 dias para entrar todo mundo em home office. Agora a gente quer todo mundo no escritório, mas fazendo o que a gente fazia no home office, do jeito que a gente fazia no escritório. Então a gente não estruturou um novo modelo, sabe? A gente tá num caos. Ficou confuso, ficou tudo muito confuso. Eu acho que as distâncias nesse meio tempo, eu percebo que as pessoas estão querendo recuperar um tempo perdido. Então, assim, o trânsito piorou muito e aí você tem que voltar para esse trabalho presencial que não está tão estruturado. As pessoas estão no presencial, mas não estão conversando. Assim, então é caótico. Assim, a gente precisa, de fato, parar e fazer o básico bem feito. É isso que eu estou trabalhando com praticamente 100% dos mentorados, assim. E você falou caótico, né? A gente quer retomar um tempo perdido. Não sei se você tem viajado, mas os pontos turísticos, assim, tá tudo lotado, tá todo mundo viajando muito, tá todo mundo fazendo muito e parando pouco. E cansando com tudo isso. E quando nós estamos cansados, tudo fica mais difícil, né? E é esse cansaço mental. Excesso de telas, né? Tanto para as crianças quanto para nós o tempo todo. Eu acho que como empreendedora a gente tem esse desafio maior de não emendar o nosso trabalho, porque assim, responder direct no Instagram ou milhares de WhatsApp por dia gera um momento assim realmente desafiador. E Muesli, eu quero falar em específico da sua mentoria no Despertas, porque eu já fui sua mentorada e eu gostei muito, porque era um momento que eu percebia que eu precisava evoluir no meu time. Eu lembro que uma das primeiras colocações que eu fiz para você foi sobre delegar, por ter um time jovem ou por ter um time um pouco mais dependente de mim. E me ajudou muito nessa organização, nessa rapidez em tomar atitudes e muitas vezes a gente fazer concessões
exageradas, né? Passar a mão demais, dar chance demais para pessoas que já não deveriam mais estar ali e não têm essa coragem de romper. Então, conta um pouquinho mais para nós sobre como funciona essa mentoria e como pode ajudar os empreendedores. Os empreendedores e gestores, de forma geral, são muito solitários, assim. Mesmo a gente, né? A gente tem uma coisa em comum que a gente trabalha com os nossos maridos, né? Sim. Mas é uma cadeira extremamente solitária. E eu vi a diferença quando eu fiz essa transição. Nessa questão de ser solitário, você acaba compartilhando menos e raciocinando logicamente menos sobre os teus dilemas de gestão. Você citou um dilema que é um dilema de decisão sobre demissão, né? E aí pensa, né? Voltando, a gente está num caos de muitas coisas. Então, você tem que contratar, você tem que demitir, você tem que olhar a meta de vendas, você tem que voltar para trás, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que responder 800 mensagens de WhatsApp todos os dias. Acaba que você entra num piloto automático e não resolve. Você só resolve o que bate na tua cara. E aí, o que acontece? Decisões importantes começam a virar, sabe aquela bola que vai aumentando? Sim. A mentoria, ela é um momento para que você pare e aí, vamos conversar agora sobre os dilemas. E a gente vai desenrolando dilema por dilema. Eu digo que um dilema ele é normalmente difícil de se desenrolar porque você não tem repertório suficiente para. Mas aí eu uso o meu repertório para desenrolar o seu dilema. Então, o meu repertório de gestão, que são os meus cases, e até esses dias eu estava conversando com o mentorado, são os meus cases e os cases roubados. Porque como eu fui gerente de RH, eu orientava muitos gestores. Então, eu tenho os cases deles que eu aprendi. Sim. Então, assim, é um repertório multiplicado, né? A gente usa esse repertório para acelerar o desenvolvimento do dilema. Então, a gente senta, discute o dilema, analisa riscos juntos e toma decisão. Toda vez que a gente toma decisão, a gente anda, né? Então, a mentoria, ela tem muito esse objetivo, assim, fazer com que você tome essa decisão e ande. Perfeito. E isso é impressionante quando você fala, assim, quando os outros mentorados falam, parece que sai um peso das costas, porque você parou de mastigar aquilo que você estava há tanto tempo, assim, né? E normalmente nossa, por que eu não fiz isso antes? Porque agora parece fácil. Mas a gente teve um caminho para amadurecer. Perfeito. E eu acho, Muesli, que é uma validação do pensamento, né? Do empreendedor. É isso mesmo que eu devo fazer? É um encoragem. É isso. Você está certo, né? Você fala, vai. Aí você tira aquela solidão e fala, então vamos juntos. Perfeito. É algo que eu aprendi também, que eu me recordo, que as questões importantes, por exemplo, eu tenho o desafio nesse momento de liderar um time em outra cidade, né? Que é em Toledo. E se nós não tivermos um horário fixo semanal de reunião, essa reunião não ocorre, porque as agendas não batem, por inúmeros motivos isso não acontece. Então, eu aprendi também na mentoria a separar assim os temas em blocos, ter mais foco no que precisa, agendar algumas reuniões estratégicas fixas. E gostei muito. Você está de parabéns, contribuiu demais. Que bom. E a organização, né? Isso. Gestão do tempo mesmo. E quando a gente começa a falar sobre isso, o maior medo do empreendedor é, mas aí eu vou perder minha flexibilidade? Não, você vai ganhar. Porque quando você organiza, você ganha. A gente tem uma falsa sensação de flexibilidade. Só que a gente está sempre atolado. Então, que flexibilidade é essa? Sim. Então, quando você organiza, a gente chama de rituais de gestão, isso te libera outros tempos para flexibilidade. Perfeito. Então, esse é um passo importante. E eu gostaria de saber como é conciliar a carreira com a maternidade. Você tem 2 meninas que são pequenas, que exigem muito dos pais, né? Não só da mãe, mas dos pais nesse momento. E como que você tem feito? Você conta com uma rede de apoio? Como é que funciona? Eu sou super privilegiada, assim. Eu tenho uma rede de apoio que eu diria que é gigante, tá? Então, a minha visão disso, que a gente fala, o meu recorte, né? É de uma estrutura de apoio grande. Né? Eu tenho o meu marido, o Alisson, ele é super participativo. Então, inclusive, numa fase da minha carreira, ele precisou assumir muitas coisas. Reconheço isso. E depois, a gente se divide muito, assim. Tem meu marido, tem minha mãe, tenho amigas que às vezes corre, pega na escola, volta. Então, acho que para mim
rede de apoio é fundamental. Para quem não tem, eu sempre falo, desenvolva. Então, assim, desenvolva como? Pedindo. Então, eu lembro de um evento que eu e você estávamos no evento, palestrando juntas, e o Alisson tinha um compromisso, eu tenho 2 filhas, eu não ia poder ir. Eu falei, Aline, que é a nossa amiga também, falei, posso levar elas para assistir? Você senta do lado delas? Então, assim, a gente pede ajuda. Eu aprendi na maternidade a pedir muito mais ajuda. Tá? Acho que esse é um ponto, assim, fundamental. Eu achei tão bonito. Pode e tem um ponto, assim, que é pegar leve com você, sabe? Então, às vezes não dá certo, às vezes você esquece uma coisa ou outra. Pega leve com você. A gente falou hoje antes de começar, hoje eu vou dar o meu melhor. E é o meu melhor hoje. Amanhã eu vou ser melhor, outro dia você um pouquinho menos. E a gente vai equilibrando, né? Então, acho que tem isso. E tem outra coisa que é fazer escolhas. Eu tenho que escolher hoje muito bem onde eu estou. Então, tem vários eventos que a gente sabe, participa de alguns à noite, almoços, cafés, que eu simplesmente falo, não dá. Né? Então, eu tento usar muita sabedoria no que eu digo sim. Assim, sabe? Limitando muito mais a minha agenda para outras entradas, assim. Isso eu evolui muito, talvez de uns 3 ou 4 anos para cá, assim. Já fui uma pessoa que não dizia não para nada e estava sempre com reuniões infinitas, enfim. A pandemia me ensinou muita coisa, assim, sobre isso, sabe? Isso. Quando eu fui para casa, eu viajava demais, sabe? Demais mesmo. Quando eu fui para casa, eu falei, gente, por que eu viajava tanto, assim, sabe? As coisas começaram não fazia sentido. Olhando para trás, como eu digo, é muito fácil, né? Então, eu aprendi muita coisa e eu gosto muito de ser mãe, assim, é um dos meus papéis preferidos na vida. Então, até quando eu vejo elas crescendo, eu falo, ai, meu Deus, e agora? Segura um pouco aí, né? Segura aí. Eu já estou em outro momento, Musli, que os filhos estão grandes, estão escolhendo suas carreiras, estão decidindo sair de casa, né? Morar em outro país, talvez. Então, é um momento de rever também o seu papel, o que eu quero para mim, qual é o ritmo. Voltar a ser um casal é um grande desafio, porque os filhos tomam conta. Nossa. E nós somos família, né? Então, são muitas pessoas ali. Daqui a pouco reduz, volta a ser casal, e agora? Então, é um momento bem desafiador. E você me fez lembrar que eu fiz um curso de amamentação, isso há 21 anos atrás, quando o André nasceu, e eu lembro, assim, até hoje da enfermeira dizendo assim, mamãe, não queira ser uma mulher maravilha sempre, o teu bebê dormiu, vai descansar junto. Permita-se, né, esses momentos de descanso e que muitas vezes a gente não faça, a gente não senta com eles, né, brincar, a gente acaba priorizando ali uma resposta no WhatsApp que poderia perfeitamente deixar para o dia seguinte e perde momentos importantíssimos com os filhos. E eu percebo em você realmente uma mãezona, assim, aquela que nasceu para isso e que gosta e faz o seu melhor. Não seremos perfeitas, né? Não sei. Perfeição não existe, ainda senão a gente bem. ia ser chata. Exato. Eu acho que tem um limite das coisas, né? Mas quando estamos juntas, realmente estarmos verdadeiramente. E tem um ponto no que eu gosto muito, assim, bem básico, mas é que combinado não sai caro. Então, assim, com o meu time, por exemplo, e com os mentorados, eu falo, olha, eu respondo sempre, nem sempre é rápido. Mas eu vou responder. Então, assim, às vezes a pessoa tem isso, se abrir meu WhatsApp agora, tem um monte de mensagem que eu não respondi. Mas eu vou responder. Mas eu combino isso com as pessoas, assim, olha, se for urgente, você me liga. E eu acho que isso dá, inclusive, uma permissão para que as pessoas façam o mesmo, assim, sabe? Eu não acho que porque a gente tem um WhatsApp, a gente tá online 24 horas. Acho injusto se alguém pensa isso, assim. Então, eu combino isso com todo mundo que acaba se relacionando comigo. Nossa, totalmente, assim, eventualmente eu envio algumas mensagens para os pares de trabalho à noite, porque vem o insight, eu preciso resolver na hora, mas eu deixo bem claro, falamos sobre isso amanhã. Perfeito. Né? Para deixar o registro, mas sem a necessidade da pessoa me retornar, porque aí realmente é uma invasão de espaço no momento que não é. E se for urgente, tudo bem, né? O problema é que a gente está tratando tudo como urgente, né? Então, isso eu vejo até os clientes, assim, né? O cliente, não, mas eu pedi ontem, não chegou. Exato. Então,
o nosso prazo é de 5 dias, enfim, né? Que seja o prazo que for, né? Então, uma sensação de urgência. E na indústria isso ocorre muito e a gente tem percebido que existe uma corresponsabilidade entre gestão de estoque, por exemplo, né? Porque assim, o estoque precisa estar no ponto de venda, na fábrica, no distribuidor, em todo lugar tem que ter o seu estoque definido. Não é só na mão do fornecedor, porque é impossível. Então, aquele conceito, talvez até da indústria automobilística, do just in time, que é assim, eu preciso e é para ontem, eu não quero comprometer o meu capital com o estoque fica no fornecedor, só que aí o fornecedor tem o seu limite, tem o seu prazo, e aí o cliente precisa aceitar porque ele delegou, né, isso ao fornecedor. Então, tem que ser combinado, tudo tem que ser combinado. Esse é um tema para um podcast inteiro, Não, né? eu também a indústria e o ponto de venda. Nossa, é como desafiador. A gente sofre. É desafiador. E Musli, qual um sonho na sua vida? O que você sonha para você? Eu tenho tantos... Sabe que meu maior sonho... assim, olha, até vou te falar. Um tempo atrás eu tava com o Alisson e com as nossas meninas e na nossa casa, eu falei, meu Deus, há quanto isso aqui era o nosso sonho. A gente tá vivendo o nosso sonho, né? Hoje eu tenho uma flexibilidade de tempo que era o meu sonho ter. Então, eu tô realizando vários sonhos, assim, sabe? E até é difícil te falar, assim, mas eu imagino que o meu sonho é mais relacionado a ter mais tempo livre. E sempre vai ser, tá? Então, envelhecer com saúde, em boas condições financeiras e familiares, enfim. Eu tô com dificuldade hoje, Ana, de te dizer, assim, não para você, para mim mesmo, assim, qual que é o meu próximo grande sonho? Eu quero conhecer o mundo inteiro, mas para isso eu preciso de tempo livre, de estrutura, né, para isso. Então, o meu sonho está mais relacionado a isso, assim, sabe? E eu acho que tem a ver, talvez, com um tema que eu abordei essa semana também, que é nós nos apropriarmos e aproveitarmos o que a gente já conquistou. Nós não estamos nos dando esse tempo como pessoas. Rolou uma trend esses dias sobre romantizar a sua vida. Nossa, que lugar lindo que eu vivo. Olha, minha família, era tudo que eu queria. E hoje eu me sinto cansada, esgotada. Por que a gente está fazendo isso, né? E se atropelando. E se a gente não se apropria, e isso não só das conquistas que foram os grandes sonhos, mas de tudo que a gente faz. Da mentoria que eu contratei e eu não estou participando, eu não estou negligenciando. Acontece. Os diversos cursos online que estão comprados nas plataformas, né? Hotmart, Eduz, que eu achei que eram algo fundamental para minha vida e eu abri 2 vezes e não abri mais. A prateleira das crianças cheia de brinquedo que você comprou porque era imperdível para brincar. Aquele novo livro que agora vai, ou aquele método exclusivo, ou aquela coisa que você achou que era. E, na verdade, tudo que eu sinto assim que está faltando para as pessoas é o tempo livre, é a conexão com a natureza, com a sua própria essência. É dizer, olha onde eu cheguei, lembrar das coisas do passado, lembrar do que você sonhou e dizer, puxa, olha aqui, olha tudo que já aconteceu na minha vida. E o sonho da conquista, a conquista financeira, ela perdeu bastante o sentido depois da pandemia. Não que não seja necessário, é fundamental, paga as contas, mas não é só isso. E essa geração nova está vindo para nos mostrar que eles querem. Os jovens de hoje são criticados e eles são criticados por quem não entende o objetivo deles, que é o equilíbrio. Né? O equilíbrio ele é fundamental na nossa vida. Sem isso, não funciona. E normalmente a mudança ela acontece quando a gente tem 2 extremos se puxando. Daí a gente vai para um equilíbrio no meio, assim, né? Eu apoio o movimento do equilíbrio, de tempo, de qualidade de vida, de respeito. Hoje eu vejo um respeito muito maior com as diferenças, assim, sabe? Ontem, lá na Qualinova, a gente recebeu crianças. Olha, que desafio receber crianças numa fábrica, mas foi muito legal.
você vê aquelas crianças, como elas interagem, como elas não têm vergonha de fazer perguntas, inocentes, como aquele brilho no olho, assim, sabe? Então a gente saiu exausto. E daí a gente indo pra casa, assim, a gente falou, mas como é legal, né? A gente está exausto, mas a gente está reenergizado, assim. Exato. A gente precisa se permitir essas coisas, assim, sabe? Ao natural, a gente diria não. Não tem como. A gente não tem mais tempo. Olha aqui, tá cheio. Mas a gente falou, não, vamos topar esse desafio. Nossa, e é muito gostoso, né? Contribuir para as crianças, os jovens, as visitas técnicas e mesmo o nosso tempo de voluntariado, né? No ecossistema, em outros trabalhos, o voluntariado, seja ele qual for, qual causa você defende, né? Ele é fundamental também para o equilíbrio emocional. Total, assim, ela energiza de fato. Isso. Assim. E estamos chegando ao final dessa nossa conversa tão maravilhosa, tão especial. Musli, qual a sua essência? Ela é mais floral, herbal, amadeirada? Se nós fôssemos definir você como um perfume, como ele seria? Eu fiquei pensando agora, assim, né? Nossa, eu acho que ele seria mais herbal, assim, sabe? Mais fresco. Certo. Mais leve, assim, sabe? Porque eu sou assim, né? Eu gosto eu gosto de ser leve, gosto de ser tranquila, gosto de me divertir, gosto de rir, gosto de contar piada, gosto de rir de mim, dos outros. Então, acho que a leveza é uma coisa que me marca, assim. E aí eu penso no herbal. Não sei se eu tô certa. Eu acho que o herbal e os cítricos funcionam, porque eles são notas de topo, eles são notas com saída olfativa mais rápida. E eu percebo que você tem muito disso mesmo. O ambiente que você está é diferente. Por essa leveza, por essa alegria. E eu já convivi com você em 2 momentos ou em vários momentos. Num deles, em que a reunião tinha um direcionamento fechado, quadrado, rígido, e isso te incomoda. Muito. E te incomoda e você fala, e isso é muito bom, isso é maravilhoso. E em momentos que nós estávamos curtindo, e esse ano você foi e eu não fui, que foi em Santa Rita do Sapucaí, né? Ai, que pena. No Rectown, que é um ambiente de leveza, de alegria, de inovação. E nesse ambiente eu percebo que o teu sorriso, assim, né, é grande. É o meu lugar, né? Você curte, é o teu lugar. O teu lugar é ao lado da inovação, com pessoas que entendem isso de você e valorizam. Então, acho que a tua essência é essa mesmo, é leve, fresca, cítrica, e ela é inovadora. Você é uma pessoa inovadora, iluminada, e que agrega muito na vida das pessoas. Eu quero encerrar esse Aromateri Podcast te dando parabéns pelo teu trabalho, dizendo o quanto eu te admiro, e que siga em frente, descansa, vai para a rede em algum momento, né? Leia bons livros, enfim, faça o que você gosta de verdade para relaxar, porque o mundo precisa de mais pessoas como você. Ai, obrigada. Muito obrigada mesmo por esse momento tão especial e deixo para você as últimas palavras que você quiser. Ai, assim, obrigada, você tem o dom da comunicação, você sabe. Eu lembro muito quando você fez a inscrição para a mentoria e eu gelei. Eu falei assim, gente, mas como assim a Ana vai fazer? E foi um prazer, assim, eu gosto muito de estar com você, de compartilhar. Vejo que a gente tem energias que se encontram e a gente pode construir muita coisa junto, assim. E é um prazer contribuir com você e com todos, assim, gosto. Isso tá... É para isso que eu tô aqui. Então, muito obrigada. Muito obrigada, fico bem feliz. Agradeço a todos vocês que estão aqui ouvindo esse 5º episódio do Aromateri Podcast. Até a próxima.